Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem, como sempre. Como investir bem, como investir corretamente, seja nas altas ou nas quedas da Bolsa de Valores, principalmente nas quedas, né? Que é quando todo mundo fica com medo ali, fica receoso, preocupado, com medo de cometer um erro, de fazer alguma coisa errada, de investir errado e nunca mais conseguir recuperar. Todo mundo fica com medo da Bolsa de Valores, parece que a Bolsa de Valores se transforma num bicho de 7 cabeças. Não que ela não seja, mas é um bicho de 7 cabeças que você consegue domar se você entender, compreender e principalmente praticar alguns princípios universais no mundo dos investimentos, né? Que aí você pode criar o que a gente chama de paraquedas, o seu próprio paraquedas na Bolsa de Valores. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiramente, deixa o like aqui nesse vídeo, se você já é de casa, já acompanha o canal faz tempo. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado aqui para mais um vídeo do Valor em Ação. Eu vou compartilhar com vocês aqui 5 princípios que eu considero universais e que vão te ajudar a montar uma carteira de investimentos que vai sobreviver tanto a períodos de queda quanto a períodos de alta também. Porque por incrível que pareça, o investidor ele pode cometer erros que vão custar caro nos investimentos, tanto em momentos de queda, em períodos de queda, quanto em períodos de alta na Bolsa de Valores. A diferença é que nos momentos de alta, de boom, de bolha, o investidor às vezes ele acaba ali cometendo erros que ele só vai descobrir lá na frente quando o prejuízo realmente se concretizar. Então você tem ali um investidor que começa na Bolsa de Valores quando a Bolsa está subindo, né, e ele acha que vai continuar subindo para sempre, ele acaba sendo atraído por esse desempenho no curto prazo recente, como a gente teve em 2019, ao longo de 2019 até começo de 2020, em vários outros períodos. E você tem também um investidor que entra na baixa, às vezes achando que vai conseguir acertar a mínima e vai fazer o melhor negócio da vida. E a ilusão maior do investidor, principalmente do investidor iniciante, é quando ele começa a investir no mercado de alta e ele se arrepende e fala: poxa, eu queria ter começado em 2014, 2015, estou começando aqui em 2019, mas queria estar comprando essa ação por R$21, queria estar comprando Taesa por R$21, por R$18, R$22, queria ter começado lá atrás. Só que ele se esquece que quando ele olha para o gráfico, ele está vendo só o comportamento do preço dos ativos. E se esquece que naquele momento lá atrás, as notícias eram terríveis também. A gente tinha crise acontecendo, pior recessão dos últimos não sei quantos anos aqui no Brasil, o pau quebrando como sempre, mas o investidor ele não presta atenção nisso, ele não se liga nisso. Aí ele começa a investir numa alta e quando o mercado começa a cair, aí sim, com dinheiro em jogo, com seu patrimônio em risco, ele não tem tanta coragem assim. Por isso que, na minha opinião, a chave para você investir corretamente em qualquer cenário é você respeitar alguns princípios. Se a gente tem princípios universais, eu acabei adaptando isso daqui para a minha personalidade, para a minha filosofia de investimentos e respeitando isso daqui, eu acredito que você vai perder dinheiro na Bolsa de Valores, nos seus investimentos, no médio e longo prazo. É claro que você pode pegar isso aqui, pode adaptar para a sua realidade também, ver o que faz sentido para você, o que não faz, acrescentar também o que estiver faltando. Primeiro dos 5 princípios que eu vou dividir com vocês aqui é o seguinte: ajuste a sua tolerância a riscos de baixo para cima. Nunca de cima para baixo. É que nem pimenta. Você já viu alguém que nunca comeu pimenta na vida? Se você já comeu pimenta, já gosta, já sabe como é que é o negócio. Se alguém que nunca comeu te perguntar como é que é, você vai falar: olha, coloca um pouquinho só para você experimentar. Depois, se você gostar, você vai colocar um pouquinho mais. Não coloca muito, não. Principalmente se a pimenta for brava, você vai falar: não coloca muito, não. Pelo amor de Deus, vai aos pouquinhos. Por quê? Porque se você coloca muito e não gosta, tem que jogar o prato inteiro fora. E se você coloca um pouquinho e acha fraco demais, aí você vai colocando um pouquinho mais até que você chega, né, no que o seu perfil aguenta. O Ray Dalio ele tem uma frase, não é bem assim a frase, eu nem vou colocar entre aspas, mas tem uma das ideias dele, uma das coisas que ele defende, que eu concordo bastante, que é o hábito de você desconfiar e nunca confiar 100% na tese, nas afirmações, nas afirmativas de outros investidores e de outras pessoas. Isso pode ser muito bom, você sempre desconfiar um pouquinho, inclusive de você mesmo. Porque a gente às vezes tem esse hábito de sempre desconfiar
dos outros, mas quando a tese é nossa, quando a convicção é nossa, a gente vai e acredita 100% e acaba muitas vezes correndo risco de quebrar a cara. Por que eu estou falando isso? Porque a Bolsa de Valores é uma montanha-russa. Ela está ali subindo e descendo o tempo inteiro e você corrigir um erro de alocação, corrigir um erro de exposição a risco no meio ali do vai e vem da Bolsa de Valores, no meio de uma baixa muito grande, no meio de um loop ali de cabeça para baixo, vai te custar muito mais dinheiro. Então eu falo para você começar ajustando o risco de baixo para cima, que é o seguinte, você vai aumentando a adrenalina da montanha-russa que vai ser a sua carteira de investimentos aos poucos. Então começa ali naquela montanha-russa mais basiquinha, de cidade pequena, que a criança ali já pode andar até sem cinto, que não tem problema nenhum. E aí depois você vai aumentando à medida que você vai se conhecendo o seu comportamento nos investimentos. Não começa no máximo, tala o risco, que isso vai te fazer se dar muito mal. É daí, inclusive, que vem o papel da renda fixa na carteira, que eu defendo muito aqui. O papel da renda fixa na sua carteira de investimentos não é fazer você ser um frouxo, um investidor medrosão, que eu tenho medo de bolsa de valores, eu vou colocar esse percentual alto aqui na renda fixa. Não é isso. O poder da renda fixa, o papel dela, na verdade, na sua carteira de investimentos é evitar que você seja esse frouxo, esse medroso, nos momentos de maior incerteza, nos momentos que você mais vai precisar ter disciplina e foco em renda variável, pode ser essa alocação em renda fixa que vai te ajudar a manter o foco e a disciplina. Se você estiver exposto demais, você vai cagar nas calças e vai sair com um prejuízo muito alto. Então, o papel da renda fixa, às vezes, é muito maior do que simplesmente você ficar mais seguro ali e não ser aquele investidor tão arrojado. Pelo contrário, às vezes é fazer você manter a disciplina em renda variável. A segunda coisa que eu acho interessante e importante para você aprender, que vai fazer com que você consiga construir um paraquedas da sua carteira de investimentos na Bolsa de Valores, é entender um pouquinho de macro e microeconomia. Você não precisa ser nenhum especialista em economia, você não precisa virar economista, ficar falando aquelas coisas difíceis e besta que muitos economistas ficam falando para parecer que são mais espertos ou mais inteligentes. Não tem nada a ver com isso. Só que conhecer um pouquinho o funcionamento do cenário ali macroeconômico, isso vai te ajudar a entender o que está acontecendo, e quando você entende o que está acontecendo, você às vezes beira mais para a racionalidade do que para o lado emocional, entendeu? Então você tem ali na microeconomia o desempenho das famílias, comportamento dos consumidores, das empresas, tudo isso voltado para o micro. No macro você já tem taxa de juros, política monetária, política fiscal, inflação, PIB, câmbio, preço das commodities negociadas internacionalmente, como a guerra pode afetar, tudo isso, se você entende ali o básico, você consegue entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, esse comportamento de queda na Bolsa de Valores, às vezes tem uma relação com a taxa de juros, esse juros mais alto que a gente está vendo para conter a inflação. Os fundos imobiliários caindo também. É claro, você tem calote acontecendo em alguns fundos imobiliários, muita coisa impacta. Mas quando você entende o que está acontecendo, é mais fácil de você se manter fiel à sua estratégia, aos seus investimentos. M. Dias Branco, por exemplo, está passando por um problema ali de alta dos seus custos. Faz tempo, uma empresa líder na produção de massas e biscoitos aqui no Brasil. Mas tem também a questão ali da renda das famílias que diminuiu, pelo menos o poder de compra, e às vezes as famílias estão trocando um item por outro nas suas compras. Isso pode impactar sazonalmente, temporariamente, de forma cíclica a empresa. Mas não é por conta de decisões erradas que a empresa vem tomando. Todas as empresas do setor estão sofrendo isso daí. Então, se você tem uma empresa dessa na sua carteira, por exemplo, e você consegue entender que esse momento difícil, esse período difícil que a empresa está passando, ela já passou em outros momentos, conseguiu sobreviver e ainda continuar crescendo, isso não é consequência de decisões da empresa, e sim é por conta do cenário. E aí você consegue, talvez, se manter fiel, manter a empresa na sua carteira por mais tempo, sem se preocupar em vender, achando que vai quebrar, etc. e tal. A terceira coisa é nunca esqueça que o mercado é cíclico. Nem nas máximas, nem nas mínimas. Imagina que você foi para a Fórmula 1 assistir o Grande Prêmio do Brasil, de Interlagos, de Fórmula 1. Pagou caro lá e sentou no melhor lugar, a melhor posição ali, não sei onde é que era, nunca fui, mas ali na largada, onde os carros passam na maior velocidade, onde tem mais possibilidade de ocorrer ultrapassagens, enfim, você pagou ali o melhor lugar, você sabe que uma vez por volta os carros precisam passar ali. Então, quando o carro passou ali, você não vai pegar e sair, vai para um lugar pior, você não vai, você vai ficar ali. É diferente, você sabe que isso vai acontecer, você sabe que todas as voltas ali os carros vão passar, você vai embora quando acabar a corrida.
A bolsa de valores ela é cíclica, mas a gente não consegue prever quando os movimentos vão se repetir, quanto que vai parar de cair, quanto que vai subir, quanto que vai parar de subir. Por conta disso, você precisa se manter fiel a uma estratégia e não abandonar o barco justamente nos piores momentos. E é por isso que eu falo que diversificar de forma inteligente já é muito mais da metade do processo. Só que, por exemplo, você precisa fazer isso de forma consciente, entendeu, galera? Não é, uma carteira bem diversificada é diferente de um catado de ativos. E às vezes você até vai ter uma carteira bem diversificada na sua mão. Digamos aqui um exemplo completamente hipotético. Digamos que nós dois temos a mesma carteira exatamente igual. Só que você montou ela de forma consciente, entendendo exatamente o papel de cada ativo ali e o comportamento dele, por que aquele ativo está ali, aquele outro está ali, eles podem ter, são ativos descorrelacionados, com correlação negativa, enfim. Eu tenho a mesma carteira, mas foi alguém que montou para mim, eu não sei por que aquilo dali está ali. No momento de queda, você vai se comportar muito melhor do que eu, entendeu? Porque a sua carteira está bem diversificada de forma consciente. A minha, eu não sei nem quem fez, não sei para que serve nada ali dentro, tá? Eu vou ver a renda fixa subindo, o Tesouro Selic subindo e tudo caindo, eu vou querer colocar tudo no Tesouro Selic de uma vez, depois quando voltar a subir eu troco de novo, fazendo um monte de merda, mesmo com a carteira sendo igual. E agora você imagina se ao invés de uma carteira bem diversificada, eu tenho um catado de ativo ali na mão, totalmente estranho, não vai dar muito certo. Então, aprenda, eu aconselho. Tem vídeos aqui no canal onde eu explico muito mais a fundo como é que você pode fazer isso para você montar uma carteira diversificada de forma inteligente e eficiente. Quarto princípio, em momentos de queda, ações e ativos de menor risco muitas vezes oferecem oportunidades de você conseguir um retorno maior do que talvez você conseguiria muito provavelmente naquele mesmo ativo, na média do mercado ali durante a sua jornada de investimentos. Por exemplo, ações do setor elétrico são ações mais seguras, pagam dividendos, tem menos risco, menos dependência do PIB, do crescimento da indústria, tem mais previsibilidade. Em momentos de queda, essas ações caem menos, pagam bons dividendos. Tudo isso faz com que sejam investimentos mais seguros dentre as ações, mais seguros que a média da Bolsa de Valores, mas renda variável ainda tem risco. Esses ativos, muitas vezes em momentos de queda e muito pessimismo na Bolsa de Valores, eles também caem a ponto de oferecer um prêmio de risco muito maior. E não pense você que na renda fixa isso não acontece também. Porque muita gente acha, o segredo é você colocar na renda fixa. Mas a renda fixa também cai, meus amigos, né? A não ser que você esteja falando ali de um investimento 100% pós-fixado, 100% do CDI ou Tesouro Selic, né? Mas se você pegar, por exemplo, até anotei aqui, de fevereiro de 2021 para cá, o Ibovespa ele caiu 14%, mas o Tesouro IPCA mais 2045, a renda fixa, caiu 29%, quase 30%. Isso é queda também. Só que às vezes o investidor ele está com dinheiro aqui no IPCA mais 2045 que ele comprou lá em fevereiro de 2021, mas ele sabe que é garantido aquilo ali, que ele vai receber aquilo no vencimento, IPCA mais a taxa contratada, como a taxa subiu, é natural que o preço do título caia. E isso acontece na renda variável também, e está acontecendo simultaneamente, só que a gente não consegue saber qual que é a taxa. Mas na Bolsa, o princípio é o mesmo. Se os preços caíram, é porque esses ativos agora oferecem um prêmio maior pelo risco que você está correndo. Tudo na vida é custo de oportunidade. Então, se a taxa Selic é o custo do dinheiro, basicamente, se o custo do dinheiro aumentou, se você deixar dinheiro parado no ativo livre de risco, já está te pagando 13,75, para os ativos de risco oferecerem um retorno melhor, eles precisam cair. E quando isso se inverter, quando essa taxa Selic começa a cair novamente, acontece justamente o contrário. As pessoas voltam a procurar a oportunidade de maior rentabilidade para rentabilizar mais o seu capital em ativos de risco. Você entende os ciclos, você consegue tomar decisões de forma muito mais racional e muito mais inteligente. E o quinto princípio, a quinta dica, o quinto conselho, o quinto qualquer coisa que você quiser chamar, que eu deixei por último, tem um pouco a ver com o primeiro, é o seguinte: se arrepender de não ter ganhado mais dinheiro, de não ter se exposto a mais risco, é um bom sinal. É sinal de que você está no caminho certo. A dor de perder, ela é sempre maior do que a dor de ter deixado de ganhar. Então, digamos que você chegue à conclusão daqui a 10 anos que, eu deveria ter investido mais em renda variável, eu deveria ter alocado mais em ações. Beleza, tranquilo. Você pode ter investido ali um percentual menor, você teve um bom retorno nos seus investimentos,
Talvez, se você tivesse investido mais, realmente você teria um retorno melhor, mas quem te garante isso? Às vezes você só conseguiu se manter firme, disciplinado, fiel àquela sua estratégia, porque a sua alocação era aquela, com menor exposição. Talvez se você tivesse 5, 10% a mais do que o que você tinha em renda variável, no meio desse caminho você teria corrido, você teria tomado alguma decisão precipitada, entendeu? Então é mais fácil você chegar na linha de chegada achando que tomou menos risco do que deveria, achar que ganhou menos do que poderia ter ganho, do que ter perdido muito dinheiro, ter desistido de tudo no meio do caminho. Beleza, meus queridos amigos? E para finalizar, uma carteira de investimentos paraquedas, o seu paraquedas na Bolsa de Valores, ele não vai impedir as quedas. Assim como um paraquedas não impede que você pule de um avião e volte para o chão novamente, mas impede que você se estatele, se quebre tudo e morra. Então, a sua carteira de investimentos paraquedas, ela não vai deixar de cair, principalmente se ela tiver uma exposição considerável em renda variável, mas ela vai conseguir permitir, vai possibilitar que você navegue durante os ciclos com muito mais tranquilidade, sem se quebrar todo. Aí você vai cair, mas também vai ter a oportunidade de subir novamente cada vez mais alto. A Bolsa de Valores, ela sobe caindo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve que a gente se vê no próximo vídeo. E a gente dando uma pausa aqui nos vídeos mais técnicos, voltando para esses vídeos aqui mais de mindset, mais de mentalidade investidora, mas com certeza, como vocês pediram, vamos voltar a ter vídeos sobre análise fundamentalista, análise de ativos, de ações na Bolsa de Valores. Você pode deixar até um comentário aqui sobre quais ações você quer que eu grave vídeos. Tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo.